me trouxeram uma mulher, uma jovem mulher de aproximadamente 38 anos. E ela era uma professora do ensino público, certo? Porém, quando o irmão dela a trouxe para ser atendido, ela estava também completamente dopada. Por que dopada? Ela tinha acabado de sair de uma clínica e havia ficado 40 dias se tratando. E ao invés de sair melhor, ela saiu pior. Tiraram ela porque estavam percebendo que a cada dia ela estava ficando pior naquela clínica, certo? Com os fortíssimos medicamentos que estavam administrando a ela. Então trouxeram ela absolutamente, completamente dopada. Eu não sabia, quando eles ligaram marcando, dizendo o nome, eu jamais imaginaria, ou jamais imaginei que poderiam trazê-la naquela situação, até porque eu não sabia do histórico dela. Foi apenas uma consulta marcada, certo? Uma sessão marcada, e de repente chegaram com aquela jovem senhora completamente dopada. Quando eu olhei para ela, a reação foi de dizer que não tinha condições de atendê-la como ela estava. Eu já expliquei em situações anteriores que quando a pessoa está dopada por medicamento, o cérebro ele não processa as informações normalmente. A função da memória e da imaginação ficam inibidas, neutralizadas, lentas. E eu não posso atender uma pessoa que as suas funções cerebrais estejam limitadas. Você já aprende isso e já leva isso em consideração. Se você for atender um cliente ou um paciente sob medicamento, é melhor que você não atenda, porque os resultados não serão positivos. Você não vai ter uma pessoa que vai realmente apresentar a queixa, a angústia de forma integral, totalmente. Ela vai ficar meio que falando de forma lenta, parcialmente o que ela está vivendo, porque o cérebro não está nas suas funções normais. Então eu disse que deveriam ir, não deveriam ministrar medicamentos nela naquele período, no outro dia trouxesse, mas que ela estivesse lúcida. Trouxeram então no outro dia, no horário marcado, aquela mulher, aquela jovem mulher, com semblante caído, cabisbaixa, completamente abatida, com uma expressão de amargura nos olhos. E eu então comecei o processo de atendimento. Ela então começou a narrar a sua angústia, certo? Do que ela estava vivendo. Uma jovem senhora com o sentimento de uma pessoa inútil. Ela não conseguia mais dar aula. Ela estava já encostada, aposentada por causa daquela debilidade, embora nova, porque ela entrou naquele processo descendente emocional e chegou àquele ponto de ficar internada 40 dias em uma clínica, certo? Sendo dopada 24 horas, estava enlouquecendo a cabeça quando a família foi lá e tirou ela daquele local. Então ela apresentou toda aquela angústia de ter perdido completamente as suas funções, as suas habilidades, a sua capacidade de ser quem ela gostava de ser. A alegria sumiu do coração dela. Então a queixa dela foi em torno dessa frustração, foi em torno desse sentimento de perda, dessa agonia de não estar mais vivendo como gostaria de viver, dessa tristeza profunda, certo? E então ficou ali, apresentando aquela queixa em minutos, certo? E eu permiti que ela fizesse toda aquela queixa, apresentasse toda a sua queixa, falou de toda a amargura, toda a angústia que estava vivendo. Uma pessoa de 38 anos sendo cuidada 24 horas e com tudo nas mãos, certo? Perdia a noção de onde estava. Os medicamentos eram tão fortes que ela perdia a noção momentaneamente de onde estava. Tiveram que
trazê-la do local que ela morava para a casa dos pais novamente, para os pais e as irmãs cuidarem dela. E era um cuidado como uma criança agora, cuidava dela como se fosse de uma criança, de um bebê que precisava de comida das mãos, precisava de estar falando quem era ela, onde ela estava. Ela perdeu completamente a noção das coisas, os medicamentos estavam neutralizando completamente as funções cerebrais dela. Porém, o fato de eu ter pedido para ela ficar 24 horas praticamente sem medicamento, essas funções começaram a retornar. Então, pôde sentir de fato a angústia. Porque sob medicamento nem angústia ela sentia, ela ficava simplesmente sem entender o que estava acontecendo e com aquele emaranhamento de emoções, com pensamentos, sem entender muito bem o que estava acontecendo com ela, com uma angústia parcial, porque o medicamento psicotrópico tem essa função de aliviar a angústia, porém não resolve. Alivia, mas não tira a angústia, mas também não resolve a situação, a causa da pessoa. Ok. Ela narrou toda aquela tristeza que estava vivendo, que era uma ótima professora, que os alunos gostavam muito dela, que ela gostava muito de dar aula, era uma vocação, era um sonho que ela tinha desde criança. E então colocou aquilo tudo para fora. Mas eu percebi que a angústia era intensa. Finalizamos a sessão ali, ela foi para casa. Marcamos a próxima sessão, não dei muito prazo para que ela não se enchesse novamente de angústia. Ela voltou, fez uma nova sessão, falou o que precisava, marquei novamente, até que ela se esgotou completamente a angústia, até que não tinha mais o que falar, porque foram dias consecutivos e nesses dias quase que sem medicamentos, ela pôde esgotar completamente então aquela experiência toda que ela estava vivendo, aquela angústia toda, e ela pôde se tornar um pouco mais lúcida, mais consciente de quem ela era, da vida, porque até então ela perdeu, então ela começou a me narrar o que aconteceu com ela, que ela ficou 40 dias em um local que ela começou a ver pessoas completamente sem noção, ela começou a enlouquecer a cabeça e pediu pelo amor de Deus que a família tirasse de lá. Ela começou a retornar então no tempo, até que quando ela esgotou toda essa angústia, certo? Que é esse processo que eu ensino você, que eu sou, digamos que eu saturo, que eu sou exaustivo em falar, que a queixa tem que ser esgotada, que a angústia tem que ser esgotada, que você tem que deixar a pessoa falar o que ela tem que falar, o que ela quer falar, certo? Esse é um processo terapêutico profissional, assim como profissional que tem resultados, que transforma pessoas, age. Ela então pôde, ao perguntar para ela se alguma coisa havia acontecido, que ela lembrava de algum acontecimento, ela falou que sim, lembrava de um acontecimento, e associando as ideias, as datas, foi ali que realmente começou, mas na verdade a pessoa se esquece disso. A pessoa não tem um olhar profissional como eu tenho, como você está tendo agora. Ela não consegue associar as coisas. Ela não consegue entender que em um determinado tempo ela começou a ter uma mudança de vida, de comportamento, de forma de pensar. Ela não pensa assim. Geralmente o paciente ele vai vivendo sem entender o que está acontecendo, até chegar num momento absolutamente crítico, angustiante, que ela não sabe como ela se meteu naquilo. Mas como ela esvazia a mente, como ela torna a mente vazia, quando ela tira a angústia, então o cérebro começa a processar a informação, ela começa de fato a entender. E o cérebro traz então as informações que você precisa para compreender o que aconteceu com ela. Até que então o insight acontece, ela então descobre o que aconteceu, ela relembra do que aconteceu, que já havia esquecido, isso já havia anos que já vinha acontecendo. Esse processo de entrar ser internada, isso não aconteceu do dia para a noite, isso foi um período, foram anos, certo? Que ela foi perdendo isso daí. Tudo começou da seguinte forma: ela dava aula em uma comunidade muito carente para os alunos de uma escola pública. E ela foi meio ríspida com um aluno que estava desobedecendo as orientações. E aquele aluno a confrontou veementemente, certo? Com aquela característica agressiva. E ela então chamou a atenção e fez alguma correção naquele aluno.
como professora, chamou a diretora para que fizesse uma correção sobre aquele aluno. Ok, o aluno foi corrigido, foi mandado para casa com uma suspensão, ou seja, alguma correção foi feita sobre o aluno. E ele chegou em casa e falou com a mãe e com o pai. E o que aconteceu? Aquele aluno, ele era filho de um dos traficantes daquela região, daquela comunidade carente. E a mãe, por sua vez, era esposa desse traficante, e era um pessoal muito agressivo. Eles comandavam aquela região, no tráfico daquela região. E esses traficantes, geralmente, eles têm uma soberba no coração de que eles mandam em tudo, e que a palavra deles é uma ordem. E essa mãe, então, desceu, foi até a escola, conversou com a professora, que ela não podia fazer aquilo com o filho dele. A diretora tentou explicar, e ela disse, olha, você tem X tempo para você retornar o meu aluno, o meu filho, de volta para a escola. Eu não quero que ele fique em casa, e você vai ter que aceitar. Eu quero saber quem foi a professora que reivindicou aí a correção dele. E nesse período, através dos amigos, essa mãe, esposa desse traficante do morro, descobriu quem era a professora. Ela esperou a professora na porta da entrada. Quando a professora estacionou o carro, que ela vinha do estacionamento, ela parou e disse, olha, eu sou mãe do seu aluno X. Eu vou te dar um recado aqui. Eu trouxe ele aí para recomeçar as aulas. Eu quero que você pelo menos olhe diferente para ele. Você não precisa fazer nada. Eu quero que ele chegue em casa dizendo que você olhou diferente para ele, que eu vou descer aqui para acabar com você. Procura saber quem eu sou, quem é meu marido aqui, o que nós já fizemos por aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa, vamos acabar com você, com a sua vida. Então ele vai entrar, porque eu já exigi da diretora que coloque ele de volta. E qualquer ação, reação sua, esquece. Você é uma mulher morta. E ela, uma mulher sensível, certo? Escutou aquilo, entrou em pânico. E ela então sabia dos comentários de como era aquela região, que era realmente comandado por pessoas violentas, agressivas, mas ela jamais imaginava que aquela criança, que aquele adolescente, eu não lembro a idade, era filho desse casal. E ela então, quando essa mulher apontou o dedo e falou quem ela era, ela tomou aquele impacto, porque ela só sabia da fama dessa mulher, desse casal, que eles eram violentos. Eles já tinham assassinado pessoas, ou mandado assassinar pessoas naquela região. E não foi uma vez nem duas, foram várias vezes. E ela então entrou em pânico naquele momento. Ela entrou para a escola para dar aula e ela teve que tolerar o menino de volta. E quando ela olhava para aquele menino, ela não sabia como olhar, porque se o menino chegasse em casa, falasse que a professora olhou diferente, ela iria entrar numa correção. Essa mulher começou a entrar em angústia, porque todos os dias ela estava ali dando aula. Essa angústia profunda gerou um pânico nela. Quando ela acordava de manhã para ir para a escola dar aula, ela já entrava em pânico e desespero, que a qualquer momento alguma coisa iria acontecer. Ela poderia morrer a qualquer momento. Você imagina a insegurança, o medo, o terror que aquela mulher estava vivendo. Ela caminhava para a escola numa agonia fora do comum, diz ela, num pânico. Ela entrou em pânico. Ela via a morte a qualquer segundo, a qualquer momento. Ela começou a tentar dar aula e começou a ter dificuldade para dar aula. Ela não conseguia lembrar das coisas porque o medo era real. A criança estava ali, ou adolescente, eu não sei qual a idade, não me lembro se era um jovem, adolescente ou uma criança, mas estava ali na frente dela. E ela podia sequer olhar diferente para aquele aluno, que uma denúncia que ele fizesse com a mãe ou com o pai, ela estava ameaçada, que a morte estava decretada sobre ela. Então, nesse pânico, ela começou a ficar quase que incapacitada de dar aula. Ela entrou em uma angústia profunda. Esse pânico, então, a diretora e as professoras orientaram ela a procurar um especialista. Em quem ela foi? Ela foi num psiquiatra. Lembra da aula sobre psiquiatria? A função do psiquiatra
é tratar com medicamentos. O que aconteceu? O psiquiatra atendeu ela, e um psiquiatra são poucos minutos, 5, 7, 10 minutos, no máximo 15 minutos, é um atendimento rápido, ele não tem a função de ficar descobrindo causa, de fazer terapia na pessoa. Ele, quando identifica o que está acontecendo com a pessoa fala, ó, eu estou dando aula, estou com medo que aconteceu isso, ele fala, tá, você está com síndrome do pânico. Tá, síndrome do pânico é tratado com esse medicamento. Então, vai e toma esse medicamento. Só que, como eu disse para vocês, os tarjas pretas, os psicotrópicos, eles são inibidores de sinapses. Eles alteram o processamento de informações do cérebro, a comunicação entre as células, e automaticamente paralisa muitas funções, ou torna lentas as funções do cérebro. E essa professora agora vem para dar aula com pânico e com as funções de memória e de imaginação lentas, paralisadas. Ela não conseguia mais lembrar das matérias, ela tinha dificuldade, ela começou a dar lapso, dar branco nela diante dos alunos. E as diretoras começaram a perceber a debilidade dela e começaram a perceber que estava ficando cada dia mais grave. Providenciaram um afastamento temporário para ela se recuperar. Ela foi então para casa. Agora é o pânico, a depressão por causa da incapacidade de ser quem ela era, com a capacidade que ela tinha, e a frustração de não conseguir fazer o que gostava. E ela começou no processo de decadência, então, emocional, psicoemocional. Ok? Começou a entrar numa depressão de fato. Agora é pânico, depressão, e começou a acumular. E ela retorna no psiquiatra, o psiquiatra aumenta o medicamento e ela volta para casa, ela não consegue retornar para dar aula mais, e ela então recebe uma notificação que ela iria ser encostada como professora. Ela iria aposentar como professora. Na verdade, ela existia vários anos ainda, porque ela era uma professora ainda nova. Porém, tiveram que encostá-la e aposentá-la, então entrou nesse dilema profundo, nessa angústia profunda de ter pânico, que não era resolvido, era amenizado pelos medicamentos, frustração, começou a ficar depressiva, com a profunda depressão, ela começou a ser neutralizada na sua própria vida. Nesse processo, durante meses, decidiram interná-la numa clínica, que era 24 horas de medicamento. Ela começou a enlouquecer a cabeça. Ficou 40 dias nessa clínica. Até a família perceber e ela pedir pelo amor de Deus que tirassem de lá. Eles tiraram da clínica nessa loucura, já entrando no processo de loucura, juntando pânico com depressão, com frustração, com um monte de fatores, com medicamentos na cabeça dela, por uma simples ameaça, e ela é levada para casa. E quando então me apresentaram pós-clínica e absolutamente dopada. Então eu comecei os atendimentos, até que ela se tornou completamente lúcida, devido, no período de atendimento, ela ficar sem administração de todos aqueles medicamentos, a pedido meu para que eu pudesse tratá-la. Ela então começou as funções normais do cérebro. O cérebro começou a reativar, porque o processo, gente, é inconsciente. Ela começa lá atrás, com um problema pequeno e vai se agravando, e a pessoa não tem noção, ela acha na mente dela, a fala dela, que ela tinha perdido a capacidade de lembrar das coisas. A fala dela que ela havia perdido a memória. Eu perdi a minha memória, eu não consigo mais dar aula, não consigo mais lembrar das coisas, não consigo mais ser quem eu era. Então, na mente dela, ela perdeu, mas ela não havia perdido. Ela estava com a mente alterada por causa de todo o processo, por causa dos medicamentos. Quando eu comecei a esgotar a angústia dela, ouvindo ela, fazendo a catarse e evitando os medicamentos intensivos, ela começou então a voltar às funções normais. Cada dia ela chegava de forma diferente.
até ela estar completamente com o cérebro ativo. Eu fiz alguns exercícios numéricos para que ela ativasse essa parte racional do cérebro, o lado esquerdo do cérebro, ela fez os exercícios, enfim, até que o cérebro reativasse. Eu já estava com insight. Eu então a conscientizei, eu chamei a atenção dela para o que aconteceu e ajudei com que ela fizesse a associação de ideia, desde o dia que a mulher ameaçou ela, até o dia que ela saiu da clínica, daquela forma, dopada, que ela saiu, quase que enlouquecida. E ela pôde perceber que tudo começou com ameaça. A causa de toda a angústia, de toda a frustração que antes era uma mulher feliz, realizada como professora, que era a profissão que alegrava o coração dela, toda essa frustração, todo esse quadro negativo começou lá. E ela então entendeu que o gatilho para tudo aquilo foi aquela ameaça daquela mulher. E eu perguntei para ela, aonde está essa mulher? Ela disse, eu não tenho nem noção. Já tem 7 anos que eu saí daquele local. Eu estou em outra cidade, eu nem sei se eles estão vivos ou estão mortos, eu nem tive contato mais, nem com a diretora, com os professores eu tenho contato. Eu vivo numa cidade distante, certo? Ok, então o gatilho que desencadeou tudo isso está distante, você não tem noção, você não tem contato. Qual é o medo seu hoje, que te gera todo esse pavor, essa necessidade de tomar medicamentos? Qual é o medo? Gente, ela para então para pensar e fala assim, dentro de que você está me falando, não tem realmente lógica para eu estar desse jeito. Se foi isso que desencadeou tudo isso, por que então eu estou nesse processo de loucura, de angústia, de depressão, de pânico? Não existe mais um significado lógico para isso. Não tem mais, a mente não encontra. Ou seja, agora ela é racional. Provavelmente, se ela não procurasse um profissional, um terapeuta, um psicoterapeuta, ela ia levando isso até a morte. E ninguém iria explicar, e ela nunca conseguiria uma explicação. Mas agora ela tem uma explicação clara. Eu não estou mais a perigo. Isso já passou. Esse jovem que estava na escola já se formou, já saiu, nem sei o que ele é. Não quero nem saber. Os pais e as... Pode ser que provavelmente nunca mais eu irei vê-los, porque naquele local não tem significado eu retornar naquele local. E outra, eles não saem daquele local porque eles são pessoas violentas, regionais. Um traficante, um chefe de tráfico de um local não pode sair para o outro, senão eles assassinam ele. Ele pode estar preso, pode estar morto, enfim, e só não saem de lá. Então, a probabilidade de vir aqui, não existe possibilidade de vir aqui. E também não aconteceu nada com o filho para que ela cumprisse o que falou. Então, todo esse raciocínio lógico, essa compreensão veio sobre ela. Ela se conscientizou de fato de que não havia mais risco, não havia mais motivo de ter pânico, não havia mais motivo de ficar tomando medicamentos, não havia mais motivo de nutrir aquele medo e aquela angústia que estava a nível inconsciente. Ela só teve consciência disso quando ela sofreu e foi ao psiquiatra. Quando ele começou a administrar os medicamentos, ela se esqueceu disso tudo e passou a viver só a angústia do arquivo mental. Então agora ela se conscientiza do arquivo mental. Nós começamos a trabalhar isso na mente dela, rápido, com poucos atendimentos. Eu trazia a consciência dela, reforçava isso na consciência. Eu refazia a cena com ela, eu reforçava a consciência de que o perigo não existia mais, de que aquela mulher já desapareceu do mapa, que aquele jovem já está em outra. Se o jovem vê-la, provavelmente não vai nem ter noção de quem ela é e a dificuldade de ver porque era distante, enfim. Toda essa informação na cabeça dela fez com que ela compreendesse a situação. Lembra que eu disse, a consciência da realidade dos fatos é o princípio da cura de uma pessoa. Quando a pessoa traz a consciência de que aquilo que ela está vivendo não tem lógica, não tem razão, dentro da consciência lógica de razão da pessoa, aquele efeito começa a perder sobre ela. O medo desaparece, a angústia desaparece, a necessidade de medicamento desaparece, então nós começamos a trabalhar tudo isso com ela. Reprocessamos aquela cena lá que ela sofreu daquela ameaça. Criamos uma nova cena.
daquela cena que recriamos, como você já aprendeu, usando submodalidades, usando metáforas, usando autossugestão. Nós ressignificamos aquela encenação, aquela experiência. E ela pôde, então, a retomar o comando da sua própria mente, da sua própria consciência. E retornar, então, às suas funções básicas, normais, de uma mulher, de uma professora. E ela começou, então, a relembrar de tudo que ela ensinava. Ok? E começou, então, a praticar novamente, a colocar em ação tudo aquilo que ela havia aprendido na igreja que ela frequentava, começou a ensinar novamente, começou a praticar, enfim, retornou à vida normal, sem agora a necessidade daquele monte de medicamentos fortíssimos que ela tomava. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante isso. Olha o que um processo terapêutico pode causar em uma pessoa inteligente. É o que você está aprendendo agora. Ser um terapeuta que transforma. Usar de forma inteligente o seu conhecimento adquirido agora. Realmente colocar em prática isso que eu estou te ensinando. Respeitar o processo e realmente transformar a vida das pessoas que estão algemadas, aprisionadas, angustiadas, entristecidas, aprisionadas em um passado que não resiste mais, irreal, numa fantasia que o cérebro cria, em um arquivo, num programa mental inconsciente do passado que o cérebro criou. Liberte essas pessoas com o seu conhecimento. Que seja gravíssimo, que seja um sofrimento mais simples, mas você tem subsídio agora para transformar a vida das pessoas. E é exatamente isso, assim que eu estou te falando, assim que aconteceu. E hoje essa pessoa vive liberta, de fato, desse passado atormentador que ela vivia, ok? Nós vamos ficar por aqui. Um forte abraço. Até a nossa próxima experiência, ok? Tchau!